O nosso tema de hoje é um remédio de 7.000 anos para curar os TESE. Em Nova York havia uma mulher, ela era conhecida como a mulher da bolsa. Ela viajava para cima e para baixo entre as cidades costeiras da Califórnia, regularmente caminhando com seus longos cabelos loiros sobre sua capa. Seja inverno ou verão, na Califórnia, ela se vestia da mesma maneira, a mulher da bolsa. Às vezes, ela enfiava-lhe a cabeça em uma lata de lixo para pegar comida. Outras vezes, ela ia com seu carrinho de compras, empurrando pela rua com seus poucos pertences. Mas, no fundo, essa mulher da bolsa, ela tem um desejo de pertencer, ela tem um desejo de ter um lugar que seja dela. E parece estar sempre caminhando, sempre indo para algum lugar, mas nunca chegando lá. No fundo, em todos os homens, em todas as mulheres, também em todos os lugares, há um desejo de conexão, um desejo de se conectar com os outros que se importam e os amem. Um desejo por um abraço caloroso, um desejo, meus amigos, por lá, resistindo a um desconforto em cada um de nós, pelo lar. Alguns de nós manifestam esse desconforto da mesma forma que a mulher com a bolsa. Nós trabalhamos demais, no trabalho nós nos estendemos e tentamos agarrar coisas, uma casa maior, um carro maior, ternos ou vestidos muito mais bonitos. Nós tentamos trabalhar demais, pressionados pela velha sociedade para preencher esse vazio de dentro de nós. Mas esse vazio dentro de nós, esse desejo de pertencer, esse desejo de preencher o vazio dentro de nós, esse é o mesmo vazio que esta mulher com a bolsa sente. Parece que a raça humana, ela está em uma jornada, parece que estamos todos juntos nos movendo para frente em uma tentativa de encontrar um lugar de paz, um lugar de conforto. E você sabia que Deus criou esse lugar de identidade, um lugar todo seu nesta era moderna e estressante? Pois é, a era moderna de tensão e pressão. No livro de Apocalipse, ele tem uma resposta para o estresse. Certa vez, uma mulher europeia, ela veio para os Estados Unidos e no final do século XIX, e quando ela viajou de volta para a Europa, ela disse que os americanos, seus colegas, os americanos, eles são tão diferentes dos europeus. Na verdade, os americanos se movem tanto que eles até inventaram uma cadeira que balança quando eles se sentam. Porque precisam se mover mesmo quando descansam. Na verdade, nós vivemos em uma sociedade cheia de um ritmo absolutamente acelerado. Qual é a resposta e a resposta à intenção do estresse? Qual é a resposta de Deus para essa necessidade que temos dentro de nós de encontrar refúgio, proteção e paz, identidade e conectividade? O livro de Apocalipse, ele descreve a última mensagem de Deus para o mundo. Apocalipse, no capítulo 14, é uma mensagem dada por Deus para preparar homens e mulheres para a vinda de Jesus. É a última mensagem de Deus dirigida à humanidade. Esta mensagem é tão importante em nossos dias quanto a mensagem de Noé foi em seu tempo. A Bíblia diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu. E quando a Bíblia descreve um anjo voando pelo meio do céu,
ela está descrevendo uma mensagem que deve alcançar o mundo rapidamente e velozmente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha o direito de proclamar àqueles que vivem na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Esta mensagem, uma mensagem universal, ela vai além das fronteiras geográficas, transcende as fronteiras, as línguas, vai além das denominações, ela vai a todos os lugares, a todas as nações, tribos, línguas e povos, cantando em voz alta a mensagem celestial, anunciando-a não em tons suaves e inteligíveis, mas com uma voz alta, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Em outras palavras, estamos perto da eternidade, a hora do juízo de Deus. Os destinos da raça humana serão decididos. As mensagens continuam dizendo, em voz alta, dizendo: temei a Deus e dá-lhe a glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui estão as coisas chamadas para pertencer. Aqui está um chamado para um lar. Nossos corações, meus amigos, eles encontram descanso quando descansamos nele. Nossos corações encontram descanso quando o adoramos. Nos últimos dias da história da Terra, uma mensagem foi dada ao mundo inteiro, relacionada à adoração e ao conflito final entre o bem e o mal, entre verdadeiros e falsos adoradores. Nós o adoramos, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes, como chamamos o que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Nós chamamos o Criador. Portanto, adoramos o Criador ou adoramos a besta? Será adoração verdadeira ou adoração falsa? A terra nos chama para adorar o Criador, porque adoramos a Deus. Qual é a base para a nossa adoração? Porque o adoramos. Porque damos louvor a Deus. Porque lhe damos nossa homenagem. Porque lhe damos nossa lealdade mais profunda. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 4, no versículo 11, digno és tu, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, porque por tua vontade foram criadas, porque Deus é digno de adoração, porque Ele é digno de nossa honra, porque Ele é digno de nossa lealdade, porque podemos encontrar um lar nele, como podemos encontrar alívio das tentações nele. Ele é digno de louvor, ele é digno de nossa lealdade, porque criou todas as coisas. Nós evoluímos, devemos nossas vidas a ele, nossa existência devemos a Deus. Nós não somos algum acidente cósmico no universo. A Bíblia diz: dignos é o Senhor de receber honra, poder e glória, porque tu criaste todas as coisas. E eu continuo pensando, será que Deus deixou algum sinal de sua autoridade criativa? Eu acho que quando Apocalipse diz: tu és digno de receber honra porque criaste todas as coisas, a quem Apocalipse nos chama para adorar? Um chamado especial para honrar. Mas quem é de fato o agente ativo na criação? A Bíblia diz: Deus criou o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra. Mas como Deus criou o céu e a terra? A Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 1, verso 16: porque por ele foram criadas todas as coisas. Portanto, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo
Eles participaram juntos na criação. Deus, o Pai, foi o mestre projetista. O Espírito Santo forneceu o poder. Mas Jesus Cristo, de acordo com Colossenses capítulo 1, foi o agente ativo na criação. Portanto, em Apocalipse, o chamado para adorar o Criador nos convoca nos últimos dias a dar honra, louvor e lealdade a Jesus, a encontrar o nosso descanso em Jesus, a encontrar o nosso lar em Jesus, a encontrar nossa segurança em Jesus. Jesus nos deixou um sinal especial de descanso nele. Jesus nos deixou um refúgio, Jesus nos deixou um símbolo de sua autoridade. Qual é o sinal de que Deus criou o mundo? Qual é, na verdade, o sinal que Deus nos deu? É um símbolo de seu poder criativo, que ele nos deu um refúgio neste mundo estressante. E quando estudamos as leis de Deus, nós voltamos aos 10 mandamentos. Alguns desses mandamentos nos dizem como adorar Jesus como Criador do céu e da terra. Alguns desses mandamentos nos falam sobre um refúgio, um santuário, um lugar onde podemos encontrar um oásis no deserto estressante deste mundo. No fundo da lei de Deus há um símbolo de sua autoridade, um símbolo de seu poder criativo, um símbolo de refúgio do estresse e da tensão nervosa. A Bíblia diz nos 10 mandamentos, escritos pelo próprio Deus em tábuas de pedra, para nunca serem mudados, nunca serem erradicados, nunca serem apagados. A Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus diz, lembra-te, e a maioria das pessoas, elas esquecem. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, ele é o sábado do Senhor teu Deus. A Bíblia não diz que o primeiro dia é o sábado, ou que o terceiro dia é o sábado, ou o quinto dia. A Bíblia diz qual dia é o sábado. De acordo com a Bíblia, amigos, o 7º dia, Deus escreveu isso com seus próprios dedos em tábuas de pedra. Os seres humanos podem escrever uma coisa em outra, mas eu prefiro aceitar o que Deus escreveu em tábuas de pedra do que o que o homem escreveu em um livro. E você, o 7º dia é o sábado. Não diz que é o sábado dos judeus. Nos mandamentos, diz que é o sábado do Senhor teu Deus. Mas por que o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus? Por que você o adora nesse dia? E diz lá que não farás nenhum trabalho, nem tu, nem ninguém, mas nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. E então, a Bíblia continua, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, e tudo o que neles há. Aqui você tem a razão pela qual a adoração no sábado é tão importante. Você se lembra da passagem que lemos em Apocalipse, lá no capítulo 14, verso 7, onde o anjo diz em alta voz, temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar. João em Apocalipse, ele estava parafraseando o 4º mandamento. João nos diz que nos últimos dias, na hora do juízo, pouco antes da vinda de Cristo, há um chamado para adorar o Criador. Os 10 mandamentos nos dizem como adorar o Criador. Jesus como Criador. Nós honramos Jesus como Senhor dos Senhores. Quando viermos adorar perante Ele todo sábado, quando reconhecemos o fato de que Ele nos criou, Ele nos formou, Ele nos fez, todo sábado deixamos para trás os estresses, deixamos para trás as ansiedades deste mundo. E veja o que a Bíblia diz, porque em 6 dias
O Senhor fez o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, Deus abençoou o sétimo dia, meus amigos, como um dia santo. A Bíblia não diz que ele separou o primeiro dia, ou o terceiro dia, ou o quinto. Os 10 mandamentos são simples. Deus separou o sábado. Quando disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Algumas pessoas elas dizem que os 10 mandamentos eram para os judeus. Bem, nos 10 mandamentos diz não matarás. Isso era só para os judeus? Nesse caso, nós podemos sair matando? Claro que não. E não cometerás adultério. Isso seria só para os judeus? Você diz para sua filha adolescente, você diz a ela que o mandamento não cometerás adultério era só para os judeus? Então, querida, não se preocupe com a promiscuidade. Você não diz isso para sua filha, claro que não. Você diz a seu filho adolescente, por exemplo, quando eu chegar em casa, filho, xingando, oh, não se preocupe, filho. O mandamento não matará, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, foi feito para os judeus. Então você pode xingar quando quiser, na frente de quem quiser. Claro que você não diz isso para seu filho. E você diz ao seu filho o mandamento de não roubar, você diz, olha, o filho, o mandamento de não roubar é só para os judeus. Portanto, roubar doces na venda não é problema. Você não diz isso para seu filho. Claro que você não diz, claro que não. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, os mandamentos de Deus, eles são a base eterna do governo de Deus, do governo celestial. Eles são um elemento moral que mantém a sociedade unida. E quando Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, esse mandamento é dado a toda a humanidade. Na verdade, é isso que Jesus diz em Marcos, no capítulo 2, verso 27, mas será que o sábado foi feito para os judeus? É isso que diz aqui em Marcos 2, 27, o sábado foi feito para os judeus? Bem, o judeu é um homem, e o sábado foi feito para toda a humanidade, foi feito para todas as pessoas, tanto judeus quanto gentios. Jesus disse que o sábado foi feito para quem? Para o homem. Portanto, o sábado é um sinal de que Deus criou o mundo. O sábado é um sinal de que Deus moldou o mundo. E todo sábado, quando viermos adorá-lo, encontramos Deus no centro do pertencimento. Encontramos Deus no centro da identidade. Encontramos Deus no centro do significado. Refúgio no Deus que nos fez, no Deus que nos criou, em nós, Deus que nos moldou. O sábado é um dom de amor para toda a humanidade. Todo sétimo dia, um palco do céu desce para a terra por um período de 24 horas. E Deus diz, deixe o seu estresse, meu filho, deixe a sua ansiedade, minha filha, deixe seus medos, venha se reconectar com Deus do universo, venha se conectar novamente com o Criador do universo. Venha encontrar conforto, venha encontrar propósito, venha encontrar identidade, venha encontrar segurança, venha encontrar refúgio. O sábado, meus amigos, é o dom de amor de Deus para a humanidade. Na verdade, o sábado foi dado em Gênesis, quando Deus criou a humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva. Isso foi 2.300 anos antes da raça judaica. O sábado não foi dado exclusivamente aos judeus. O sábado foi dado quando Deus criou Adão e Eva. Você se lembra? Na criação, Deus diz, haja luz, e houve luz. E Deus separou as águas debaixo da expansão das águas de cima. A Bíblia diz que a terra emergiu completamente. Deus fez o firmamento. Ele adornou essa terra e o ar magnífico
frescor e puro para nos inspirar. Deus disse que as águas e os mares parem aí o suficiente, nem mais 1 centímetro além da borda da expansão, e nem mais 1 metro. E Deus disse à terra, que a terra produza flores, sementes e frutos em abundância, que a terra seja coberta com coisas vivas e grama. Que bênção, meus amigos. E Deus continua, e ele diz que haja muitas águas, e que Deus maravilhoso servimos. Ele pode ter feito os peixes todos da mesma cor, mas peixes multicoloridos foram feitos para nós desfrutarmos de sua presença na terra. Deus disse que os pássaros voem no ar. Que mundo maravilhoso era, que mundo glorioso era. Deus disse que a terra tenha muitos animais, e os animais apareceram na paisagem. Que Deus maravilhoso servimos. E então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz que a sua própria imagem ele fez o homem e a mulher, ele nos criou. Gênesis 1, 26 e 27. E após 6 dias da criação, Deus disse, no 7º dia eu criarei um santuário, eu criarei um refúgio no 7º dia. Meu povo, um símbolo de que eu os criei, um símbolo de que eu os moldei assim, ao longo da sua jornada na terra. Eles nunca esqueceram que eu sou seu Senhor, o Criador, aquele que os fez no primeiro dia de vida de Adão e Eva, o 7º dia da semana. Eles foram criados no 6º dia, mas o primeiro dia completo que viveram foi, na verdade, o 7º dia. A Bíblia diz que em Gênesis, capítulo 2, verso 1, assim os céus e a terra foram terminados, e todo o seu exército. E então a Bíblia diz assim, os céus e a terra foram terminados, e no 7º dia Deus terminou a obra que havia feito e descansou no 7º dia. A Bíblia diz que Deus descansou no primeiro dia? Não. No 3º dia, não. A Bíblia diz que ele descansou em qual dia? No 7º dia. Se eu quisesse descansar no mesmo dia em que Deus descansou, eu descansaria no 7º dia, porque esse foi o dia em que Deus descansou. Esse foi o dia em que ele nos ordenou a descansar. A Bíblia diz que ele descansou no 7º dia de toda a obra que havia feito. A Bíblia continua, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia criado. Amém. Gênesis 2, verso 3. Mas a Bíblia diz que Deus fez 3 coisas no 7º dia. Primeiro, Deus descansou no 7º dia. Nós descansamos no 7º dia como cristãos, em harmonia com o nosso amor por Jesus Cristo e nosso conhecimento de que ele criou o mundo. O sábado é um símbolo de nosso descanso em seu amor e cuidado. Ele abençoou o 7º dia, isto é, ele colocou uma bênção no 7º dia que não colocou em nenhum outro dia. Você pode ser abençoado e se adorar no 7º dia, no 3º dia, no 1º dia. Na verdade, temos reuniões em nossas igrejas vários dias da semana. Quando participamos dessas reuniões e somos abençoados, mas se você quiser a bênção do sábado, você obterá uma bênção adorando em qualquer dia, com certeza, mas a bênção do sábado, mas se você quiser a bênção do sábado, exclusivamente do sábado, a bênção especial de Deus, o sábado você vai encontrar adorando no 7º dia que Deus colocou na bênção. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia, a Bíblia nunca disse que ele descansou no primeiro ou no segundo. A Bíblia diz que ele abençoou o 7º dia. Não diz que ele abençoou o 3º, o 4º, ou o 5º, ou o 1º. A Bíblia diz que Deus santificou o 7º dia. E você sabia que a palavra santificar
é uma palavra usada por uma mulher separada para um homem? Isso mesmo. E quando um homem e uma mulher, eles se casam, ela é santificada para ele é santificado para ela. A palavra santificado significa separado de tudo o mais. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que hoje é o dia do meu casamento. Suponha que é o dia do meu casamento e eu estou no altar e vejo minha linda noiva entrando na igreja. Meu coração começa a bater cada vez mais rápido. Minhas mãos tremem. Vejo minha noiva entrando pelo corredor. Gotas de suor escorrem pela minha testa. Ela era a mulher mais bonita que eu já havia visto. Eu estou ali no altar, a minha adorável noiva entrando pelo corredor, e eu estou todo nervoso. Então nos casamos. O pastor diz: você aceita ela como sua esposa? Eu digo: sim, eu aceito. Ele pergunta para minha esposa: você aceita ele como seu esposo? Ela diz: sim. E então, após o serviço de casamento, no final da recepção, eu estou no carro, muito ansioso, a caminho da lua de mel. Mal posso esperar para ver minha noiva. E a irmã dela ali naquele momento, vamos supor que ela tenha 6 irmãs, ela é apenas uma das 7 meninas. Isso mesmo, a irmã dela se aproxima do carro onde eu estou e ela diz assim para mim: vamos agora, vamos embora. E eu digo: de jeito nenhum, eu não me casei com você, eu me casei com a tua irmã. Ela foi santificada para mim. Aí ela me diz assim: não faz diferença nenhuma. Minha irmã é apenas uma entre as 7 irmãs. E não vai fazer diferença nenhuma? Aí eu respondo para ela: faz diferença sim, para mim. Ela é minha esposa e também faz diferença para Deus. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, se os seres humanos tentarem santificar um dia que Deus nunca autorizou você a santificar, tal dia, ele nos ordenou descansar no 7º dia e adorar no dia que ele santificou e tornou sagrado. Na verdade, a Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 12: há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim é o caminho da morte. Satanás, no jardim do Éden, ele disse para Eva: que diferença faz, Eva? É só uma frutinha. Elas são todas iguais. E Satanás ele está dizendo às pessoas hoje em dia que os dias não fazem diferença. Aquela árvore foi separada para Adão e Eva não comerem. E quando eles comeram, fez diferença, porque desobedeceram a Deus. Ele também separou o sábado, ele descansou nele, ele o abençoou. Na verdade, fez diferença, na verdade. O último escritor judeu disse assim: agora em todo o mundo foi concluído, de acordo com a propriedade de 6, o número perfeito 7. O Pai investiu com dignidade no 7º dia que segue, exaltando e declarando sagrado. Sim, o 7º dia foi investido com dignidade, Deus o declarou sagrado. O professor W.D. Thomas disse que o homem não poderia guardar o sábado original e esquecer Deus. O sábado nos conecta a Deus ao longo do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O sábado era um sinal entre Deus e seu povo. Tem estado nos dias de Abraão. A Bíblia diz que Abraão guardou os mandamentos de Deus e o sábado foi dado em Gênesis antes dos judeus. O sábado era observado por Abraão. O sábado era observado pelo povo de Deus ao longo dos séculos. Quando Moisés levou Israel para fora do Egito, e se você se lembra de que no deserto um pão começou a cair, Deus graciosamente alimentou Israel fazendo o pão cair do céu. Mas no 7º dia, nenhum pão caía.
E Deus disse a Israel: não saia para colher um pão no sétimo dia, pois eu lhes darei uma porção dupla na sexta-feira, e em qualquer outro dia o pão apodrecerá. Se você tentar colher um dia para o outro, Deus disse: eu realizarei um milagre duplo para vocês, um milagre triplo, mas nenhum maná cairá no sábado. Se vocês colherem uma porção dupla na sexta-feira, eu permitirei que essa porção permaneça e não se estrague no sábado. Eles colhiam o dobro na sexta-feira, e a quantidade colhida na sexta-feira seria preservada no sábado. Êxodo 16 diz: 6 dias colhereis, mas no sétimo dia, que é o sábado, nele não haverá, minha amiga e meu amigo. Os 10 mandamentos foram dados por Deus, escritos em tábuas de pedra, para que nunca fossem quebrados. Ele se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20. Antes de receber os mandamentos, Israel guardava o sábado, porque foi dado para Adão e Eva no jardim do Éden, e Adão e Eva guardavam o sábado. O sábado revelava um senso de conexão entre Deus e seu povo. Êxodo 16, 28 diz: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis e os mandamentos que Deus havia dado, quando eles violaram o sábado? Foi uma das razões pelas quais tiveram que vagar no deserto por 40 anos, porque violaram as leis de Deus. As leis dos 10 mandamentos foi dada por Deus no Monte Sinai a todos os povos de todos os tempos e em todos os lugares. E as Escrituras dizem em Êxodo 20, versículo 10: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Na verdade, ao longo do Antigo Testamento, o sábado era um sinal de aliança, um sinal de obediência, um sinal de que estou conectado com meu Criador. Ezequiel 20, versículo 12, a Bíblia diz: também separei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles. Portanto, o sábado sempre foi um sinal, um símbolo de lealdade, um símbolo de adoração ao verdadeiro Deus. Alguns cristãos estão confusos. Eles têm a ideia de que quando Jesus veio, ele veio para, de alguma forma, acabar com essa lei, para, de alguma forma, parar o sábado. Na Bíblia, na verdade, o próprio Jesus disse isso em Mateus 5,17. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Será que Jesus veio para destruir a lei que diz: não cometerás adultério? Será que Jesus veio para destruir a lei que diz: se não matares tua esposa, não perecerás? Será que Jesus veio para destruir a lei que diz: guardareis o sábado? Claro que não. Qual era a prática de Jesus em relação ao sábado? Será que Jesus o aboliu? Será que Jesus disse, tivesse vindo para destruir o sábado, ele não o teria guardado? A Bíblia diz em Lucas 4,16, Jesus foi a Nazaré, onde ele foi criado, e conforme o seu costume, como era na sua prática, como o fazia toda semana, a Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga e na igreja no dia de sábado e se levantou para ler. Foi no sábado que Jesus anunciou que era o Messias, lendo de Isaías. Todo sábado, conforme o seu costume, ele entrava no templo para orar. Jesus não teria abolido o sábado durante sua vida se ele introduzisse um novo dia para os cristãos. O próprio Jesus guardava o sábado. Adão e Eva guardavam o sábado. Abraão guardava o sábado. Moisés guardava o sábado. Isaías guardava o sábado. Jeremias, ele também guardava o sábado. Daniel também guardava o sábado. Jesus Cristo guardava o sábado.
da Bíblia durante sua vida e disse aos seus discípulos para guardar o sábado, mesmo após a sua morte. E ele também o guardaria, porque João 14, verso 15 diz: eu estou convosco, e se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Na verdade, os discípulos de Jesus se reuniram ao seu redor, e quando os discípulos se reuniram, Jesus falou com eles sobre a destruição de Jerusalém. Ele falou com eles sobre o tempo em que o exército romano atacaria e destruiria a cidade de Jerusalém. Jesus disse em Mateus 24, 21, orai para que a vossa fé esteja em vós. A frase vossa fuga não aconteça no inverno significa orar para que vocês não tenham que fugir de Jerusalém por causa dos soldados romanos, dos exércitos romanos. Orai para que a vossa fuga de Jerusalém não seja no inverno ou no sábado. Quando Jerusalém foi destruída, na verdade, Jerusalém foi sitiada pelos exércitos romanos e foi destruída em 70 DC, porque Jesus incentivou que seus discípulos a orar para que a sua fuga não fosse no sábado. Será que naquela época eles não observavam o sábado? Veja que no ano 70, Jesus disse: orai para que não tenhais que fugir no sábado. Orai para que o vosso ataque não seja no sábado. Porque todos os cristãos estavam orando e sentindo que se eles atacassem no sábado, eles destruiriam os cristãos e os judeus em um único ataque, porque eles estariam juntos na igreja. Se eles atacassem na terça-feira, na quarta, quinta ou qualquer outro dia, os portões de Jerusalém estariam abertos e as pessoas estariam trabalhando nos campos. Em que sentido Jesus diria aos seus discípulos, os líderes cristãos, aqueles que carregavam a tocha da verdade em 70, que a sua fuga não fosse no sábado, mesmo se eles não observassem o sábado? A Bíblia, na verdade, olha para o Novo Testamento. Há 84 menções no Novo Testamento, 84 menções dos discípulos guardando o sábado. A igreja no Novo Testamento guardava o sábado. Os discípulos amavam Jesus o suficiente para obedecer-lhe, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, verso 8. A razão pela qual Paulo e os discípulos entravam na sinagoga no sábado não era apenas para converter os judeus, mas eles guardavam o sábado. A Bíblia diz que os judeus suplicaram para que essas palavras fossem aplicadas a eles no sábado seguinte. Portanto, temos os discípulos adorando com judeus, mas também temos os judeus dizendo que querem ouvir sobre Jesus e a graça de Deus em consideração pelo sábado. E a Bíblia diz em Atos 13, 42, 44, e no sábado seguinte quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Os discípulos não disseram, voltem amanhã no primeiro dia da semana, mas eles não disseram isso. Eles disseram, volte no sábado seguinte. E toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Antioquia era o lugar onde essa experiência ocorreu. Era um lugar onde os cristãos eram fortes e preeminentes. Onde Paulo pregava em Antioquia as ruínas de duas igrejas. A primeira é uma antiga igreja cristã na qual o sábado era exaltado, onde toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. E no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Atos 13, verso 44. Agora, em outra parte da cidade, há outro templo. Esse templo
foi erguido em tempos romanos, para o Deus Sol romano, para o dia do Sol. E assim, em Antioquia, pode-se ver isso, esse contraste, um templo dedicado ao Sol, para aqueles que adoravam o Sol no dia do Sol, o primeiro dia da semana. E a igreja dos cristãos adorando no sábado da Bíblia. Veja, a Bíblia verdadeiramente é clara. Havia momentos em que os discípulos não tinham uma igreja para adorar. Paulo, às vezes, ia para o campo, onde sabia que encontraria pequenos grupos de cristãos, observando o sábado da Bíblia. Atos 16, verso 13. E no dia de sábado saímos para fora da porta da cidade, até a beira do rio, onde pensávamos que havia um lugar de oração. Paulo havia convertido Lídia, sua família temia a Deus, eram devotos ao Senhor Jesus e adoravam. Então Paulo saiu para estar com eles, para adorar no sábado da Bíblia. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, o povo de Deus observava o sábado da Bíblia, Atos 18, verso 4. E todo sábado Paulo corria para a sinagoga e ele persuadia judeus e gregos. Paulo estava interessado em pregar sobre Jesus aos judeus, sobre Cristo aos gregos e levá-los a observar o sábado, o Senhor do sábado. Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos pede a obediência. Apocalipse nos pede para adorar no céu, na terra, no mar, nas fontes das águas. O Apocalipse nos pede para adorar o Criador. A Bíblia diz em Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se temos Jesus, bem, nós o amamos e queremos servi-lo, queremos seguir seus passos, queremos adorar no dia em que ele adorou. Nos últimos dias, Deus criou um grupo de pessoas. Nos últimos dias, Deus criou homens e mulheres que o amavam o suficiente para observar seus mandamentos, que o amavam o suficiente para obedecer, o que o amavam o suficiente para servir. O sábado foi dado no jardim do Éden. O sábado foi guardado por Abraão, Isaac, Jacó. O sábado foi um dos mandamentos que Deus escreveu com o seu dedo em tábuas de pedra. O sábado foi guardado por Isaías, Jeremias, Daniel. O sábado foi guardado por Jesus Cristo, Pedro, Tiago, João e Paulo. E a Bíblia diz que um dia no céu, lá no céu, no novo céu e na nova terra, eu anseio por isso. Essa nova terra será para vós, porque como novos céus e a nova terra que eu vou criar permanecerão perante mim, declara o Senhor. Assim permanecerão o vosso nome e descendente, de uma lua nova para outra lua, de um sábado para o outro. Toda a humanidade virá se prostrar perante mim, diz o Senhor Deus. Isaías 66, 22 e 23. A Bíblia diz que no céu, na nova terra, adoraremos de sábado em sábado. Se adorarmos de sábado em sábado no céu, se vamos adorar no céu, por que não começar agora aqui na terra? O sábado é o sinal eterno do amor e cuidado de Deus. O sábado é o sinal eterno do poder criativo de Deus. O sábado, ele é o sinal eterno do refúgio de Deus, do estresse. O sábado é o dom de Deus para a humanidade. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, você aceitará esse dom neste momento? Você dirá: Jesus, eu quero te seguir, eu quero encontrar descanso em ti, eu quero encontrar refúgio em ti. Que Deus, nesse momento, meu querido amigo, minha querida amiga, abençoe você e toda a sua família. Compartilhe essa mensagem com teus amigos nas tuas redes sociais para que essa mensagem alcance mais pessoas. Um forte abraço, que até o nosso próximo vídeo. Fique todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.